Donald Trump anuncia tarifa adicional de 100% a produtos da China. A medida fez o dólar disparar e as bolsas americanas despencaram. Para a gente analisar melhor esse cenário, esse capítulo da guerra comercial entre Washington e Pequim, o Jornal da Manhã recebe agora o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius. Professor, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Paulo. Um prazer conversar com você sempre. Professor, como que o senhor avalia esses impactos imediatos dessa tarifa de 100% sobre os produtos chineses? Bem, é mais uma tentativa do Donald Trump, né, de fazer aquela famosa cartada no sentido de forçar aí uma negociação com a China na questão das terras raras, do minério de terras raras, que é justamente uma preocupação porque afeta principalmente a indústria norte-americana. Então, quando Pequim tomou as medidas nesse sentido, o objetivo era justamente fazer com que Trump parasse ali de tomar algumas medidas que vem tomando, não é? Nesse sentido de querer fazer com que os navios chineses paguem mais impostos quando utilizarem portos norte-americanos, ou fazer com que as linhas aéreas chinesas não sobrevoassem sobre a Rússia. Então, a gente vê que tem uma série de medidas que o governo Trump vem adotando, fala, por um lado, uma coisa e depois faz outras medidas em outro sentido. E aí culpa a China, dizendo que eles não podem fazer aquilo que eles estão fazendo neste processo todo. Mas é uma preocupação, mas os chineses já viram este filme antes. Se nós lembrarmos, as tarifas já tinham atingido 145%, e os chineses são muito claros, dizendo que acima de 50% já não é mais tarifa, não é? É um embargo e não existe aí qualquer possibilidade de comercial de avanço. Então, é mais uma tentativa do governo Trump de forçar uma determinada situação, e parece que o governo em Pequim não pretende aí baixar a cabeça neste processo. E como que fica o Brasil diante de tudo isso, né, professor? Porque a gente começou as tratativas no início dessa semana, na segunda-feira teve a videochamada, agora uma conversa prevista com Marco Rubio. Os Estados Unidos subindo o tom contra a China por conta de terras raras. Será que a gente também pode sofrer com as mesmas consequências? O Brasil é um país que tem, né? Tem umas reservas importantes nesse sentido. Você sabe que o grande problema não é só ter as reservas, é a questão da mineração, e não somente da mineração, mas do próprio refino. E quem controla este mercado, mundialmente falando, é a China, e não há dúvida de que os chineses entendem que isso tem um impacto direto na indústria tecnológica norte-americana. É só você observar que quando o Beijing anunciou essas medidas, houve um impacto aí também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, porque afeta as indústrias tecnológicas dos Estados Unidos. E na relação Brasil com China, e nesse processo todo, nós não podemos esquecer que a China foi aí um parceiro muito confiável para o Brasil ao longo deste processo com os Estados Unidos. Se nós olharmos, e isso tem sido muito discutido nos Estados Unidos, o governo chinês não comprou este ano 1 quilo de soja dos produtores norte-americanos, levando muitos produtores dos Estados Unidos à falência. E isto é um problema, tanto é que afeta o governo Trump, porque uma das bases dele é justamente a base do campo, não é? O setor rural é muito importante também para o Partido Republicano. Então, o Brasil tem cultivado com a China um relacionamento que lhe tem permitido ter uma certa flexibilidade e enfrentar e navegar o mar turbulento da relação com os Estados Unidos de uma forma mais tranquila. E nós não podemos querer aí também, à custa de manter aí o relacionamento com os Estados Unidos, sacrificar alguns dos benefícios que nós estamos tentando desenvolver em outros lugares e com outros parceiros. Então, é uma conversa que precisa ter muito cuidado, porque nós sabemos que Trump é um negociador habilidoso e sabe aí manipular também com a pressão doméstica alguns tipos de benefícios, mas é importante entender quais são os interesses do Brasil no curto, médio e longo prazos. Professor, ainda falando sobre os interesses em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, né, ainda dessa guerra tarifária entre Trump e Lula, naquela ligação interessante até do Donald Trump para o Lula, ele disse que está sentindo falta do nosso café.
né, nosso café, enfim, que é uma exportação muito efetiva, né, aqui do Brasil para os Estados Unidos. Somente o café pode ser levado na mala para essa negociação? Dá certo entre Brasil e Estados Unidos? Nós temos a questão da relação entre indústria, ou seja, as subsidiárias brasileiras que exportam para os Estados Unidos, para suas matrizes, e que enfrentam aí um aumento no custo neste processo. Nós temos também a questão do café, açúcar e outras commodities que o Brasil pode exportar e que exporta para os Estados Unidos. Mas nós sabemos aqui, Paula, que é importante ressaltar, que o Brasil, com relação a outros mercados, particularmente no caso chinês, o Brasil é concorrente direto dos Estados Unidos. Não é? Então, quem é afetado neste processo todo que nós temos visto, por exemplo, é a Embraer, uma preocupação da Embraer com relação à exportação dos seus aviões e das peças, e uma série de outros setores que nós temos aí um tipo de relacionamento em razão também da presença de multinacionais norte-americanas. O café faz parte, só mencionado porque o café está mais presente na vida, no dia a dia dos norte-americanos, do que outras commodities que o Brasil exporta para o país. Mas, sem dúvida, faz parte deste processo. E caso essas tratativas realmente se confirmem, sanção de 100% sobre os produtos chineses, de que forma também que vão ser os impactos globais, né? Porque são duas potências, as principais potências mundiais, que estão ali sentadas à mesa conversando. Infelizmente, o que a gente tem notado é que o impacto tem sido maior nos Estados Unidos, porque tem ali uma questão de crescimento da inflação e de uma preocupação que o presidente Trump precisa ter, porque isso afeta as eleições do meio de mandato. Como eu disse antes, se você pensar o setor agrícola sendo afetado pelo fato de os chineses não estarem comprando soja dos Estados Unidos e sim do Brasil, isso é um ponto complicado nesta relação mesmo dos Estados Unidos com o Brasil. Agora, se os chineses não estiverem exportando para os Estados Unidos, a grande preocupação global é que eles passem a exportar estes produtos que eles produzem para outros lugares do mundo, e criando aí um fenômeno de deflação global. Mas os chineses já afirmaram, neste processo todo, de que farão toda e qualquer transição da melhor maneira, justamente incentivando o crescimento do comércio global, porque entendem também, e isso aqui é importante de enfatizar, que qualquer deterioração na relação comercial com os parceiros tem um impacto direto na China. E a economia chinesa tem sofrido nos últimos anos também toda essa questão do relacionamento turbulento com os Estados Unidos e também do empobrecimento dos seus parceiros. A União Europeia era o grande parceiro econômico da China, deixou de ser porque justamente a Europa não tem crescido nos últimos anos e com isso tem diminuído a sua capacidade de compra de produtos chineses. Então é uma preocupação porque também afeta muito a China, que é uma economia totalmente industrializada e que é a fábrica do mundo. Professor, o senhor mesmo mencionou que os chineses disseram que tarifas de 140% a 150% não é mais tarifa, é embargo. Mas não corre o risco também de os americanos, as empresas americanas, os consumidores também sofrerem com essas taxas, assim como aconteceu aqui no Brasil e Estados Unidos? Sim, Paula, porque quem paga a taxa, no fim das contas, é o consumidor, né? Porque o governo aumenta a tarifa e na hora que for realizada a importação, você vai pagar essa tarifa. Isso gera uma série de instabilidades, porque veja só, quem colocou a mercadoria hoje no navio não sabe se daqui a um mês, quando a mercadoria chegar nos Estados Unidos, se vai pagar o valor atual ou se vai pagar uma taxa de 130%. Não é? Então, isto gera uma instabilidade enorme no comércio global e o que faz também, e aqui é uma preocupação não só da China, mas de todos os países que têm visto este aumento de tarifa por parte dos Estados Unidos, é que muitas vezes os compradores norte-americanos, e ninguém pode deixar de desprezar o mercado norte-americano, que é um dos maiores consumidores globais, o grande medo de todos os mercados é que estes compradores, estas empresas que compram produtos não só da China, mas de outras partes do mundo, comecem a forçar que os produtores daqui, né, da China, de outros lugares, absorvam uma parte desse custo. E aí você vai ter
um caso inédito de transferência de riqueza de país exportador que paga para exportar para os Estados Unidos. E isso é uma preocupação de todo mundo que tem este relacionamento. E é claro que, no fim das contas, isso tem um impacto na inflação local e principalmente no consumidor. O grande medo é de quem vende venha a ser também forçado a reduzir as suas margens para continuar vendendo para os Estados Unidos. Sobre a tarifa adicional de 100% contra a China, aí falando sobre essa guerra tarifária agora entre Estados Unidos e China, a gente tem mencionado todos os dias aqui no Jornal da Manhã entre o Brasil e os Estados Unidos também. Sobre esse assunto a gente conversou com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigada sempre pela participação aqui no Jornal da Manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Sempre um prazer. Um bom dia para vocês. Bom dia.